Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o mitraísmo e as relações com o cristianismo. Segundo Multiversal, existe uma relação que muitos cristãos, inclusive o Papa Clemente, ele era praticante do mitraísmo, e para sair uma associação entre os dois, né? Eu vou tentar, então, mapear o que se pode resgatar disso, né? Para isso eu vou começar então falando do livro do Daniel Hobbes, na página 309. Ele diz assim: o mitraísmo foi o último dos cultos orientais que se espalharam pelo mundo romano, vindo dos reinos da Ásia Menor, quando as legiões romanas ali venceram Mitrídates. Por outro lado, parece que sua marcha para o ocidente de sua religião absorveu um certo número de tradições da Ásia Menor e da Frígia, especialmente aquelas que associavam ao culto e sacrifício do touro. Foram os legionários que se depararam com o mitraísmo e que espalharam de acampamento em acampamento através de todo o império. Havia uma afinidade profunda entre o espírito militar e o desta religião, que apresentava a vida como um combate heróico contra as forças do mal e chamava de soldados a certos de seus iniciados superiores. O sucesso foi extraordinário, segundo Renan, se ao nascer o cristianismo tivesse sido detido no seu crescimento por uma doença mortal, o mundo teria sido mitraísta, né? O mitraísmo não apresentava a adoração de um Deus feito homem, ponha um acento no heroísmo e no esforço, mas ignorava a caridade, a misericórdia, não era uma religião do coração e, como todos os sistemas dualistas, traziam em última análise dentro de si essa opção contra a vida que é tão desanimadora. O mitraísmo seduziu os homens de ação, mas os intelectuais voltaram-se para outra direção, também oriental, o neoplatonismo. Então, aqui encerra o texto do Daniel Hobbes, né? Então, ele destaca, né, que é um sistema dualista, né, e que o culto que se praticou em Roma, no Império Romano, era diferente do que veio lá do Oriente. Isso veio absorvendo muitos elementos de outras regiões. Isso vai ser falado também pelo Helmut Köster. Tá? Helmut Köster, Introdução ao Novo Testamento, volume 1. Ali ele vai falar na página 377, né? E na página 202, ele vai falar dos estudos de Kuhlmann e de Eisenstein, que eles propuseram a tese de uma origem oriental das religiões de mistério helenística, especificamente os cultos de Dionísio, de Cibele e de Mitra. No entanto, posteriormente, essa tese sofreu muitas críticas, né? Essa hipótese de que as origens dessas religiões eram do Oriente Médio. Essa tese de uma origem oriental, especificamente iraniana, dos mistérios, é problemática, porque não existem fontes iranianas suficientes nos períodos helenísticos e romanos disponíveis para sustentá-la. E também nenhum grupo de mistério reivindica essa derivação, até o surgimento dos mistérios de Mitra, no século I a.C. Nesse caso, os argumentos não são convincentes. Mesmo nesse caso, não são convincentes. Embora Mitra parecesse ser o deus mais oriental entre as novas divindades, e apesar de seu culto ser essencialmente celebrado em associações de mistério exclusivas, o culto de Mitra era uma religião de mistério no sentido estrito do termo. Os romanos receberam esse deus sem resistência, e no final do século III, como Sol Invictus, ele até se tornou deus oficial do Império Romano. O mais provável é que o culto de mistério de Mitra seja um novo movimento que adotou nomes derivados das tradições iranianas de Mitra para um novo culto, que foi essencialmente criada a partir da astrologia helenística. Os elementos astrológicos permeiam todo o simbolismo da história de Mitra e das designações para os vários graus de iniciados. A iniciação consiste em 7 etapas, que está relacionada com os 7 planetas. A cidade de Roma provavelmente abrigava pelo menos uma centena de mitreus, santuários a Mitra, e 16 desses foram descobertos em Óstia, na cidade portuária de Roma, onde são encontrados exércitos romanos estacionados em lugares com comércio ativo. Tá? Então, isso que o Custer vai falar, quer dizer, confirma isso que o Hobbes já estava falando, né? Que houve uma incorporação de uma série de elementos à medida que isso veio para o Império Romano, inclusive a questão astrológica, né? Que é central aí no mitraísmo e que não tem no cristianismo, né? Não tem isso
na doutrina do cristianismo. Então, isso foi incorporado aí ao Império Romano. Tá? Bom, um artigo aqui do Luther Martin, que segue em anexo também, ele fala das descobertas recentes de mitreus, novos mitreus na Itália. Né? Quando Franz Cumont, que iniciou esse estudo lá no século XIX, ele, naquela época, só tinha 3 mitreus conhecidos em Ostia. Então, hoje, nós já conhecemos pelo menos 15, né? O Helmut Kelsey fala de 16. Né? E em Roma, novas descobertas foram alcançadas, né? Foram descobertos mitreus nas termas de Caracalla, no Circo Máximo, e também em santuários cristãos, de Clemente e de Prisca. Tá? Justino, no século II, Tertuliano, eles falam do mitraísmo, né? Como um concorrente do cristianismo. Né? O Justino considera então como um rival ele fala isso na primeira Apologia 66, no Diálogo com Trífon, capítulo 70, e o Tertuliano também fala do mitraísmo. Justino nasceu em Samaria, tá? Presumivelmente encontrou pela primeira vez o mitraísmo em Roma, quando ele veio para Roma. Abaixo da Basílica de São Clemente foram encontrados restos de várias estruturas romanas, originalmente construídas como uma mansão. Primeiro nível da Basílica de São Clemente foi erguido no final do século I depois de Cristo. E mais tarde isso virou metreu. No século III, o pátio inferior dessa segunda habitação na época imperial foi transformado em um mitreu. Fim do primeiro ou início do segundo século, os cristãos começaram reunindo-se em uma sala da casa menor, e em 313 e 384 toda a casa foi convertida em igreja. Então, ao que tudo indica, essa casa ela se converteu no mitreu e depois se transformou numa basílica. Isso já em 313 para 384, ou seja, quando você já tinha Constantino, a religião cristã já estava se impondo. Nessa casa existem indicações de uma abóbada com astros, com sol invictus, aquele lado astrológico. Né? Isso é observado também nessa casa. Um outro artigo aqui do Hans-Dieter Betz, ele analisa a igreja de Santa Prisca, em Aventino, em Roma. Bom, ele faz uma análise, chega à conclusão que por volta de 200 depois de Cristo, o santuário de Mitras ali estava ativo naquele lugar e depois virou uma igreja. Né? No entanto, apesar das analogias entre as inscrições encontradas nesse mitreu e textos do Evangelho, né, não foi possível constatar nenhuma influência cristã nas inscrições. Então, apesar das semelhanças, das analogias, o Hans-Dieter Betz conclui que não é possível identificar essa semelhança. Então, ao que tudo indica, o mitreu foi desativado e mais tarde é que aquilo virou uma basílica. Né? Então, esses textos, essa hipótese do Franz Cumont, né, ela estava no auge, né, de um certo interesse por estudos do orientalismo, né, isso no século XIX. Né? Então ele buscou trazer essas associações entre o mitraísmo e o cristianismo. Depois do Cumont, tá? O Cumont dizia o seguinte: as ruínas dos mitreus carregam testemunho da fúria devastadora dos cristãos, ou seja, para ele, os mitreus desapareceram por causa dos cristãos que derrubaram todos os templos. Essa visão, essa perspectiva, ela foi revista agora, mais recentemente, no século XX, com a descoberta de novos mitreus, né, que não foram, não tem essa evidência de destruição, com base também em estudos realizados por Martin Vermaseren, o belga Martin Vermaseren,
que ele fez uma série de estudos aí nos anos 70, 1970, e que foram publicados no Journal of Mitraitic Studies, em 3 volumes, entre 76 e 80. E ali as teses do Kumon foram rejeitadas. Então, essa analogia entre mitraísmo e cristianismo já foi rejeitado ali por essas teses aí do Vermaseren, que foram compiladas nesses volumes. O David Walsh, ele defendeu uma tese, que também segue aqui em anexo, que fala que o mitraísmo, ele, na verdade, foi um movimento muito mais multiforme, ele não foi uniforme, né? Então, ele foi praticado em diferentes lugares e ele também não teve esse declínio tão violento como se coloca. Contradiz a hipótese de uma perseguição pelo nascente cristianismo de Estado. O fim do culto a Mitra não foi o produto de uma perseguição em todo o império pelos iconoclastas cristãos, mas um processo gradual que ocorreu ao longo do tempo. Ele fala de Roma, onde foram encontrados os mitreus, né? Apesar disso, é um número que ele considera pequeno, considerando o tamanho, a quantidade de templos que havia na cidade. A maioria dos casos, a evidência de datação desses locais não são claras e há dificuldade de estabelecer uma cronologia entre a relação entre o mitreu e a igreja, ou seja, não se sabe se o mitreu estava ativo quando essa igreja foi construída ou não. Então, não dá para estabelecer esse link em muitos deles, né? O mitreu em San Stefano Rotondo foi construído, subsequentemente foi construída uma igreja em cima dele, mas a construção da igreja foi severamente impactada na estratigrafia e a ocupação do mitreu não pôde ser rastreada, além do século IV. Antes disso, não dá para saber o que aconteceu. Uma situação semelhante acontece no mitreu de São Clemente, onde a igreja que foi construída no final do século IV, mas quando o mitreu possivelmente foi abandonado. Em Santa Prisca, o mitreu foi preenchido com escombros na virada do século V, após que a igreja foi construída em cima dele. Então, o mitreu já havia sido destruído. Então, considerando a quantidade de igrejas e de mitreus que tinha na cidade de Roma, provavelmente, é alta a probabilidade de você construir uma igreja em cima de um mitreu, tá? Para aproveitar a arquitetura. Isso não é muito absurdo, quer dizer, é mais uma questão de logística do que de similaridade entre cristianismo e mitraísmo. Além disso, dada a importância da purificação com água em ambos os cultos, a presença de um mitreu pode ser facilitada por causa disso, né? Facilita a conversão para uma igreja. Durante o primeiro, segundo, terceiro século, estudo da tese do Walsh, tá? Durante o primeiro ao terceiro século, os adeptos do culto de Mitras consistiam predominantemente em soldados, mas também incluíam oficiais da alfândega, escravos, libertos e cidadãos romanos comuns. No final do século III, a maioria desses grupos ainda estava representada no registro epigráfico mitraico. No entanto, é nessa época, aí já no final do século III, que os homens da elite começam a aparecer nas inscrições mitraicas como iniciados. Então, veja, aqui, segundo Walsh, esse pessoal da elite começa a ser representado nos grafites quando o mitraísmo é colocado como religião oficial. Tá? Antes disso, não. Antes disso, são pessoal mais soldados rasos, enfim, mais pessoal ligado ao povo. E, predominantemente, esses membros da mais alta elite já entram como patronos desses mitreus. Tá? Bom, então, conclusão. A associação entre Clemente e Prisca como praticantes de mitraísmo é muito frágil,
O que a gente tem desses templos construídos em mitreus antigos é que esses mitreus já estavam desativados, tá? São posteriores. E outra questão é, não faz sentido os cristãos serem praticantes do mitraísmo numa época em que você tinha o mitraísmo, ele foi considerado a religião oficial lá pelo 275, que é uma época justamente que coincide com a fase em que se intensifica maior a perseguição aos cristãos, com Décio e depois com Diocleciano. Décio em 250 e Diocleciano em 303. Então, apesar das semelhanças, você tem diferenças nos cultos, né? Porque o culto dualista do mitraísmo, que não é o caso da religião cristã, e que os elos, então, eles são muito frágeis entre as duas. Então, é isso. Muito obrigado, então.